Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Ricardo Silva Amorim, sou técnico em segurança do trabalho e técnico em eletrotécnica. Na aula anterior, eu abordei conceitos fundamentais da energia elétrica, como era o surgimento através de átomos, de elétrons, o que é uma corrente contínua, DC, do inglês, ou uma corrente alternada, CC. Falei dessa geração, transformação, distribuição e consumo quando chega em nossas casas. Falei também sobre a aferição dessa corrente, quais os equipamentos que eram utilizados no dia a dia, como o multímetro, o voltímetro, e abordei também conceitos de potencial elétrico, envolvendo tensão, resistência e corrente. E só mais uma observação. Com relação à corrente elétrica, que pode ser corrente contínua e pode ser a corrente alternada, a principal foi a corrente alternada que vigorou. Podemos também chegar a essa conclusão a um filme bastante interessante chamado Guerra das Correntes. Lá vocês vão ver duas empresas disputando o mercado, uma pela corrente contínua e outra pela corrente alternada. E no final viu que a melhor seria a corrente alternada. Dando continuidade ao nosso curso básico, agora vamos adentrar na NR10, Segurança, Instalações e Serviços em Eletricidade, os seus riscos elétricos. Por que participar do treinamento da NR10? Por quê? É uma pergunta interessante. Não só apenas para adquirir um certificado, mas principalmente para adquirir conhecimento. Essa aula tem a duração de 40 horas e esse certificado tem vigência de 2 anos, ele é bienal. Também quero ressaltar que a CLT é quem rege essas normas, tanto a NR10 quanto as demais. Artigo 159 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia causar dano a outra pessoa, obriga-se a indenizar o prejuízo. Isso quer dizer o quê? Só fazendo uma observação. Aquele que por ação, porque quis fazer, ou omissão, ou deixou de fazer, negligenciar, imprudência ou imperícia, causar dano a outra pessoa, obriga-se a indenizar o prejuízo. Um exemplo disso são os quadros elétricos. A maioria das vezes, você abre um quadro elétrico e vê que não está sinalizado. Uma das obrigações é sinalizar o quadro elétrico, os disjuntores, e determinar para qual circuito ou direção ele indica. Estabelecimentos da responsabilidade. A regulamentação ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Existe uma lei, existe um decreto e existe portaria. A lei ela é superior a todos, porque a lei ela pode mandar ou proibir algo. Já o decreto é uma assinatura pelo Poder Executivo, sendo da parte da União o presidente, se for no caso do município, o prefeito. E a portaria são os órgãos públicos que são criadas. Então a portaria ela determina as atividades das NRs.
Por exemplo, o SESMIT, Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Normas regulamentadoras. O que eu posso dizer com elas? A NR10, ela não trabalha por si só, sozinha. Ela é regida também de outras NRs que auxiliam a prevenção daquele colaborador. Por exemplo, a NR10, ela trabalha em conjunto também em espaços confinados, que já é um NR33. Ela também pode trabalhar em trabalho em altura, NR35. Daqui adiante, vamos ver cada abordagem dessa na prática. Trabalha também com explosivos, com a sinalização NR23, embargo ou interdição. Então, a NR10, por força de lei, ela pode embargar ou intervir em uma obra. Aqui podemos ver NR6, equipamentos de proteção individual. Quais os equipamentos que são utilizados no dia a dia daqueles colaboradores que trabalham diretamente ou indiretamente com eles. Programas de controle médico de saúde ocupacional. O que eu posso citar? O calçado antiestático como componente para os técnicos em eletrônica, devido ao capacitor. Logo adiante vamos retomar essa discussão. NR10, segurança em instalações e serviços em eletricidade. NR11, transporte, movimentação, armazenagem, materiais. NR12, máquinas e equipamentos. Cada uma tem sua peculiaridade, mas também elas não trabalham sozinha, como eu já volto a dizer, repito, elas trabalham em conjunto, tudo em prol da segurança do trabalhador, do ambiente. NR17, ergonomia. NR19, explosivos. NR20, NR21, trabalho a céu aberto. Proteção contra incêndios, NR23, NR26, sinalização de segurança. E assim vai. NR33, segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. 35, trabalho em altura. Habilitação e qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Isso aqui é importante, muito importante esses termos. O que é um trabalhador habilitado? É o profissional que tem apenas um diploma. Ele é considerado habilitado. Qualificado é o profissional que tem apenas um diploma. O habilitado, ele tem um CRT, Conselho Regional dos Técnicos. E o capacitado é aquele que passa por uma capacitação por um profissional habilitado. E autorizado, como o próprio nome já diz, é pela empresa. Só deixando uma observação que a maioria das vezes dos acidentes, segundo alguns dados estatísticos, são por profissionais qualificados. Isso quer dizer o quê? É aquele que tem apenas um diploma. Não exerce aquela profissão, a maioria dos acidentes. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, como o técnico em eletrotécnica, por exemplo, o engenheiro eletricista. Esses profissionais, no momento que são qualificados,
O profissional qualificado é aquele que tem um diploma, como o próprio nome já foi dito. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado, ou seja, com seu diploma e com registro no competente conselho de classe, o CRT, no caso do técnico em eletrotécnica, e no técnico em segurança do trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego. É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente. Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado, ou seja, é aquele que tem o seu diploma e tem o CRT, o Conselho de Classe, profissional habilitado e autorizado, ou seja, é aquele profissional que tem o diploma, o CRT e autorizado pela empresa. Ele pode ministrar um determinado curso e capacitar determinados trabalhadores. Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Esse é considerado trabalhador capacitado. E os trabalhadores autorizados são aqueles pela empresa. NR10. Segurança em instalações e serviços com eletricidade. Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego. Só estão autorizados a executarem atividades na área elétrica os profissionais que concluírem com aproveitamento do curso de NR10, ou seja, 40 horas, com carga horária mínima de 40 horas. Então, como já foi citado, é um curso de 40 horas e que tem vigência de 2 anos, ele é bienal. Normas regulamentadoras NR10, segurança, instalações e serviços em eletricidade. Portaria, o que é uma portaria? Recapitulando, órgão público. Ela é criada pelos órgãos públicos. Artigo 1º. Alterar a norma regulamentadora NR10, instalações e serviços em eletricidade. Artigo 2. As obrigações estabelecidas nesta norma são de cumprimento imediato, ou seja, não pode deixar para depois. Tem um quadro de energia, tem um disjuntor, eles precisam obrigatoriamente serem sinalizados, exceto aquelas de que trata o anexo 2, que contém prazos específicos para atendimento. Artigo 3. Criar a Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em Energia Elétrica, a CPNC, para acompanhar e propor as adequações necessárias ao aperfeiçoamento da NR10. Lei 6.514/77, CLT, capítulo 5, Segurança e Medicina do Trabalho, NR10. Cabe às empresas, observe bem, artigo 157, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais são oriundas relacionadas ao trabalho. Atualidade. Estamos cercados de eletricidade no trabalho, máquinas, motores, painéis, quadros de distribuição, subestações, transformadores, redes aéreas e subterrâneas expostas ao tempo. Exposição aos efeitos nocivos da eletricidade. Ferramentas elétricas manuais, furadeira, serra, o tipo tico-toque, tico-tico,
Na execução de tarefas simples, ligar e desligar circuitos e equipamentos. Característica da eletricidade: perigosa, invisível. Como eu digo, a eletricidade ela é perigosa porque a gente não vê. Quando acontece o acidente, ele só acontece, a gente não tem como ver a eletricidade. Quando vê, lesões graves ou morte. Aí eu faço uma preguiçosa. A corrente, o que é corrente? Corrente dividido pela tensão sobre a resistência. Caminho de menor resistência, ou seja, a corrente ela procura o caminho de menor resistência. Riscos visíveis, trabalho em altura. Trabalho em altura, você dá um exemplo, operação de uma caldeira, são riscos visíveis. Você vai subir acima de 2 metros, você precisa colocar um cinto do tipo paraquedista. O trabalhador sobe acima de 2 metros, sabe que é para colocar e não coloca. Só que antes dele subir, é o perigo. A partir do momento que ele sobe, passa a ser risco. Porque o risco é a exposição ao perigo. Assim, do mesmo modo, a estação elétrica. Você olha, não passa aquele portão, você tá apenas no perigo. A partir do momento que você adentra essa zona, você passa a ser submetido por esse risco, exposto a esse perigo, se tornando um risco. Menores resistência, analogia com água, rios, importância do aterramento, muito importante. A maioria das vezes, o pessoal faz todo o procedimento na parte elétrica e esquece do aterramento. Isso é um fator grave. Realidade. A eletricidade mata, e mata mesmo. O contato com partes energizadas pode fazer com que a corrente elétrica passe pelo seu corpo, causando o choque elétrico e resultando em queimaduras externas e internas, cujas consequências são muito graves, levando a lesões físicas, traumas psicológicos e até a morte. Podemos constatar no gráfico apresentado referentes a acidentes fatais. Sempre que manusear eletricidade, você estará sujeito aos riscos. Isso é verdade. O contato com partes energizadas pode fazer com que a corrente elétrica passe pelo corpo. E dependendo dessa passagem dessa corrente elétrica, se torna mais grave o risco de morte. Porque muitas vezes você toca em uma parte energizada e essa corrente faz um caminho pelo coração. Então, dependendo do ponto onde é tocado e por onde essa corrente passa, isso se torna fatores de ser letal, grave e risco de morte. Número de acidentes fatais por ano. Aqui temos um gráfico de 1999, não está muito atualizado, mas a 2006. Aqui podemos ver acidentes fatais de empresas e acidentes fatais de contratadas. O gráfico em vermelho são acidentados fatais de empresa. Você pode observar que tem uma leve queda de 1999 a 2000, depois ele sobe até 2002, depois tem uma queda até 2004 e sobe levemente até 2019. Já acidentados fatais de contratadas, praticamente o gráfico tem picos de subida e um pouco de descida. Estatística no Brasil, nos acidentes fatais por ano.
Estatísticas no Brasil. Fonte: INSS. 41,8% acidentados. Setor elétrico. Idade inferior a 35 anos. Custo, benefícios previdenciários, 8 anos. 611,5 milhões, ou seja, os acidentes influenciam fortemente no cálculo do custo dos benefícios previdenciários. Ou seja, quanto mais. Então, daí a gente pode observar a importância do técnico em segurança do trabalho e na segurança do meio. No caso aqui da NR10, a importância de utilizar a segurança para reduzir esses acidentes e, consequentemente, no cálculo dos custos de benefícios previdenciários por ano. Custo total estimado de acidentes do trabalho por ano, milhões de reais. 2001, 2002, 2003 e assim até 2006. Só cresce. Isso é um fator negativo. O acidente ele gera despesa para o Estado e para o governo. Então vamos evitar. Trabalho com segurança em eletricidade, acidentes elétricos no trabalho, acidentes fatais do trabalho entre 1997 a 2002, isso é Estados Unidos. Total, uma média, 6.036, 2001, 5.915. Com transporte, 2.593, de 2001 até 2002, 2.381. Com eletricidade, 291, 285, 289. Podemos observar que eles investem bastante na parte de segurança, principalmente aqui de incêndios ou explosões, e a parte elétrica. Para eles, o principal é a segurança do colaborador. A parte de incêndio, de brigada, de treinamento com resgate de pessoas. O americano, ele investe bastante na segurança do seu colaborador e com os riscos de incêndio, explosões e eletricidade. Acidentes fatais, setor elétrico, Brasil. Geral, 416. Típicos, trajeto, empreiteiras. Terceiros, 330. Terceiros são os membros da população que não são empregados do setor de energia elétrica, mas que interagem com as redes elétricas do setor. Como eu havia citado, a NR10 ela trabalha com a segurança do trabalhador que faz sua atividade laboral diretamente e também com aqueles que estão indiretamente. Quantidade de vítimas somadas às ocorrências exclusivas do setor elétrico. O choque elétrico. O que é o choque elétrico? É o conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano ou animal, quando este é percorrido por uma corrente elétrica. As manifestações, dependendo das condições e intensidade da corrente, podem ser desde a sensação de formigamento, aquele choque que você toca na tomada, por exemplo, descalço, e sente um formigamento pela superfície da pele, até uma violenta contração muscular que pode provocar a morte. Aqui o quadro de energia, podemos observar. A conclusão, o trabalhador aqui
foi fazer serviço de elétrica, tocou em alguma parte energizada e essa corrente passou, fez o caminho pelo braço dele passando pelo coração. Isso aí pode até ter uma desfibrilação do coração. O batimento cardíaco pode causar uma arritmia ou até levar até a morte. Por quê? Porque ele foi negligente, ele foi omisso em retirar as luvas, que são de proteção para contatos de ambientes de partes energizadas. O choque elétrico é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Os efeitos do choque variam e dependem de os efeitos do choque elétrico variam conforme as circunstâncias. Natureza da corrente, se é uma corrente contínua em um único sentido, o fluxo da corrente é um único sentido. Corrente alternada, em ambos os sentidos, a maioria das vezes é a alta tensão é a corrente, a alta tensão é a corrente alternada, nível de frequência, tipo de contato, isolamento do corpo, intensidade da corrente, resistência do corpo, se o trabalhador está trabalhando em um ambiente molhado, se é em parte um ambiente chuvoso, está com roupas molhadas, percurso da corrente, como havia falado, uma corrente que passa pelo coração é extremamente grave o percurso dela, ao invés de ela passar por outro órgão. Duração do choque, tudo isso influencia no cálculo da gravidade dos efeitos da corrente elétrica no corpo, do choque elétrico, no caso. Tipos de choque elétrico. Choque estático. O choque estático, por assim posso dizer, e dar um exemplo, o que é o choque estático? É obtido pela descarga de um capacitor ou devido à descarga eletrostática. Aqui, dando um exemplo, os aviões, eles, quando levantam o voo, decolam, durante o percurso, eles ficam eletrostaticamente, eles ficam. Então, quando ele chega no aeroporto, tem um local de retirada dessas cargas. Eles colocam um aterramento justamente para retirar essas cargas que ficaram em sua carcaça. É o choque estático. É um exemplo aqui. Outro exemplo são técnicos que trabalham com componentes eletrônicos, o capacitor. Muitas vezes você olha um equipamento, ele está fora da tomada, mas dentro dele tem um capacitor e esse capacitor ainda está carregado. E esse capacitor, como a gente sabe, leva um tempo para descarregar. Então, o que é aconselhável? Utilizar botas antiestáticas, componentes antiestáticos, para não receber esse choque elétrico. Aqui, essa notícia aqui, homem armazena 30.000 volts de eletricidade estática. Bombeiros evacuaram um prédio no norte da Austrália depois que um homem desencadeou uma série de choques de eletricidade estática que causaram massas de queimadura no carpete. Os bombeiros do estado de Victoria do Sul disseram que o homem, Frank Cleo, tinha armazenado pelo menos 30.000 volts de eletricidade estática na sua jaqueta apenas por andar pela cidade em Warrnambool. O outro exemplo
evitar ligar celular próximo de bomba de combustível. Ou muitas vezes você está em atmosfera extremamente explosiva, mas seu corpo está eletricamente estático, corrente estática em seu corpo, então conduz à fagulha. O homem recebeu seu primeiro choque quando entrou em uma loja local. Soava como fogos de artifício. Esse rapaz disse, dentro de cerca de 5 minutos, o carpete começou a queimar. Queimaduras de 2 centímetros de diâmetro foram deixadas no carpete onde ele estava pisando. Não se sabe se Frank se machucou. As autoridades evacuaram o prédio com medo que causassem algum incidente elétrico. Quando Claire entrou no carro, os problemas continuaram. Eu derreti um pedaço de plástico que tinha no chão do carro, disse. Os bombeiros levaram a jaqueta de Claire e disseram que continuou a descarregar voltagem, ou seja, o corpo, a jaqueta ficou eletricamente carregada, então precisava de um aterramento para a retirada desses elétrons. É como ambientes, as superfícies que entram em contato com o vento, o vento produz um atrito na carcaça, no caso do avião, produz um atrito e que é gerada uma energia elétrica, criado um campo magnético elétrico. Calçados antiestáticos. Eles não acumulam cargas elétricas. Ela é dissipada para a terra. Embalagens, roupas e ferramentas. Aqui um componente placa, provavelmente uma placa eletrônica, capacitores. Atenção, área de trabalho protegida contra descargas eletroestáticas. Use dispositivos de proteção apropriados. Só podemos ver pino-jacaré aqui. Pino-jacaré e pino-banana. Eles servem, você chega, no exemplo aqui, a roupa, o sapato, você está eletricamente com energia estática. Pisa nesse local e é dissipado para a terra essas cargas. Feitas adesivos, pulseiras, luvas e tapetes. Aqui foi um exemplo de um vídeo, mas eu não consegui passar para vocês, mas eu vou falar um pouco. Gasolina, vídeo real de acidente com eletricidade estática. O rapaz aqui chegou em seu carro, o carro eletricamente estático devido ao vento, e o vento gera atrito na carcaça do carro. Chegou próximo e essa entrou em combustão devido o veículo estar eletricamente com eletricidade estática. Aqui, choque dinâmico, neutro, fase, é o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado. Por isso a importância do aterramento. Aqui, essa criança tocando em uma tomada. A importância do aterramento. Por quê? E outra coisa, nunca tocar com a palma da mão, e sim com um dorso, porque caso esse local esteja energizado, a sua mão vai contrair. Então as partes energizadas devem ser isoladas, deve ter aterramento para que não haja fuga de corrente. É o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado. Aqui outro exemplo. A resistência do corpo humano. O corpo humano
ele tem interna resistência 300 ohms. Isso quer dizer o quê? A passagem da corrente, se fosse passado de um ponto do solo, do pé, até o seu dedo, a corrente iria sofrer dificuldade de 300 ohms, a parte interna. A parte externa, pele úmida, 500 ohms e pele seca, 100.000 a 600 kΩ. Os riscos mais causais: superfícies energizadas. O que são as superfícies energizadas? Carcaça de motores, porque essas superfícies elas ficam energizadas com o atrito do ar. Aparelhos eletrodomésticos, chão, paredes e tetos, torneiras e chuveiros, cercas, principalmente aqui eu quero falar, tocou em um ponto. Muitas vezes o fazendeiro vai fazer uma cerca elétrica e coloca diretamente um fio de alta tensão. E as pessoas que passam por ali tocam e os animais também, produzindo um acidente, né, para quem passa próximo daquele ambiente. Cercas, grades e muros, caixas de controle de medição de energia, postes energizados, chão energizado em volta do poste, luminárias energizadas, painéis e canduítes, superfícies energizadas, fios e cabos com isolamento deficiente, isolamento com defeito de fábrica, isolamento velho e partido. Isolamento velho e partido, vocês podem observar essas casas antigas. Muitas vezes o residente diz assim: a minha conta de energia está muito alta. Por quê? É devido à fiação já antiga. Então a corrente, ela ao invés dela passar, fazer todo o percurso, ela não passa. Ela tem fuga de corrente. Então faz com que a conta aumente da energia devido à fiação ser muito velha. O isolamento danificado, sem contar com o risco de curto-circuito e, consequentemente, de explosões, né? O acidente por explosões. Explosão, isolamento danificado por objetos pesados, isolamento rompido por roedores, isolamento superaquecidos, porque ele aquece, né? A passagem da corrente elétrica, ele aquece o conduíte. Aqui temos um exemplo de conduíte danificado. Aqui provavelmente foi o tempo, desgastado pelo tempo. Como eu havia falado, a corrente elétrica, ela procura o caminho de menor resistência. Então ela dissipa e isso faz com que aumente a conta de energia. Outro exemplo de conduíte desgastado. Segurança em instalações elétricas desenergizadas. Aqui são o passo a passo para mexer na parte elétrica. O que primeiramente é obrigado a fazer? Seccionamento do fio, do local, impedimento de reenergização, porque muitas vezes uma máquina energizada, ela pode energizar outra máquina não energizada. Como assim? A máquina está energizada. Aí por algum motivo ela está próximo daquela outra máquina que essa corrente possa passar. Então ela vai reenergizar aquela máquina. Então tem que haver o impedimento. Constatação da ausência de tensão. Então isso é feito testes com multímetro,
com multímetro, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e, por fim, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Fios e cabos energizados caídos no chão. Redes aéreas energizadas. Construção embaixo das linhas, sacadas próximas das redes, podas de árvores, antenas, guindastes, basculantes, pulverizadores, empinar papagaios, linha, metais e em dias chuvosos, bambus, redes aéreas desenergizadas, residual capacitivo, gerador particular, alimentação através de baixa tensão, via transformador, efeitos da indução de outras linhas que passam bem próximas, energizamento através de manobras incorretas. O choque dinâmico é então mais perigoso, pois a rede elétrica mantém a pessoa energizada, ou seja, a corrente de choque persiste continuadamente. O corpo humano é um organismo resistente que suporta bem a choque elétrico nos primeiros instantes, mas com a manutenção da corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo consequências tais como contrações musculares, por isso que dependendo do choque você sente aquela contração muscular quando você toca. Dependendo da corrente elétrica, tetanização dos músculos, os músculos, ele pode acontecer a carbonização, aquecimento do músculo ou órgão e sangue, queimaduras dos ossos, músculos, órgãos, pele, parada respiratória, parada cardíaca, problemas mentais, perdas de memória, prolapso em órgãos ou músculos, o coração começa a bater de forma desorganizada, problemas renais, retenção sanguínea e outros sintomas do choque elétrico. Muito perigoso. Parada respiratória. A parada respiratória pode ocorrer direta ou indiretamente devido ao choque elétrico. Choque com corrente elétrica menor do que a do limite de fibrilação do coração, fibrilação ventricular do coração, produz comprometimento na capacidade respiratória do indivíduo, devido à fadiga e tensionamento dos músculos diafragma. Se o choque for maior, o tensionamento exagerado produz a tetanização do diafragma e em consequência a parada respiratória. Se o coração continuar funcionando, a circulação será só de sangue venoso, que o deixa a vítima em estado de morte aparente. Falei da parada respiratória e parada cardíaca. O choque pode produzir a tetanização das fibras musculares do tecido do coração. Este estado exagerado do tensionamento das fibras deixa o coração preso. É a parada cardíaca, o coração para de bater. O que é o prolapso? O prolapso é o deslocamento com mudança definitiva de órgão ou músculos devido à passagem da corrente elétrica, do choque. O corpo sofre uma convulsão, os músculos se contraem, o sangue se dilata, existe uma pane no sistema neurotransmissores e, em consequência, pode-se produzir o prolapso de qualquer órgão. Eletrólise no sangue. No caso específico do corpo humano, que é constituído de 70% de matéria líquida, possui vários tipos de sais minerais. O choque em corrente contínua
provoca a eletrólise no sangue e no plasma líquido de todo o corpo. Este efeito pode ocasionar mudança da concentração de sais minerais, produzindo desequilíbrio, gerando mau funcionamento de outros elementos. Isso pode ser até mesmo do coração. Aglutinação de sais, produzindo bolinhas que provocam coágulos no sangue. Estes coágulos aumentam ou se aglutinam com outros, aumentando o tamanho, provocando trombose nas artérias, veias, vasos e etc., com a consequente morte da pessoa. Aqui temos exemplos de efeitos dos choques elétricos dependentes da intensidade da corrente, ou seja, efeito do choque dependendo da intensidade da corrente no corpo humano, faixa de corrente e reações fisiológicas habituais. Uma corrente entre 0,1 a 0,5 mA, leve percepção superficial, habitualmente nenhum efeito. Aquele choquinho que a pessoa toca na parede, você sente apenas um formigamento. 0,5 a 10 mA, ligeira paralisia nos músculos do braço, com início de tetanização. Já começa a se tornar grave. Habitualmente nenhum efeito perigoso. 10 a 30 mA, nenhum efeito perigoso. Se houver interrupção em no máximo 200 milissegundos. De 30 a 500 mA, paralisia estendida aos músculos do tórax, com sensação de falta de ar e tontura, possibilidade de fibrilação ventricular, ou seja, o coração começa a bater de forma irregular. Se a descarga elétrica se manifestar na fase crítica do ciclo cardíaco e por tempo superior a 200 milissegundos. Acima de 500 mA, traumas cardíacos persistentes. Nesse caso, o efeito é letal, salvo intervenção mediante pessoa especializada com equipamento adequado. Então, de acordo com a faixa de corrente, vai aumentando. Quanto maior a corrente, maior o efeito fisiológico no corpo humano. Causa do choque dinâmico e colaborador, tensão de toque e tensão de passos. A tensão de toque, a corrente ela está passando pela mão e passando por um lado, se for o lado do coração, ela pode causar, de acordo com a intensidade dessa corrente e o tempo a desfibrilação desse órgão. Tensão de toque. Já a tensão de passos, podemos observar uma superfície equipotencial. Aqui também podemos observar que quanto maior a distância entre um passo e outro passo, maior é o percurso dessa corrente pelo nosso corpo. É por isso que está relacionado também a tensão de passo com o pássaro. O pássaro, se você pode observar, ele fica em uma linha energizada. A corrente, pelo fato dele ter as perninhas muito próximas uma da outra, a corrente passa por uma perna, por assim dizer, e passa por outra. E ele não sofre o choque elétrico, porque a distância entre uma perna e outra é muito pequena. A área de contato, por assim falar, isso tem a ver com a tensão de passos. Num acidente, por exemplo, com carro, o carro bate em um poste. Esse poste está energizado, cai por cima desse carro. De acordo com o princípio de Faraday, vai haver uma gaiola de Faraday. A carcaça vai ficar toda energizada, porém dentro não vai haver
o choque elétrico, porque dentro de um campo eletromagnético a tensão é zero. É por esse princípio. Então, para essa pessoa poder sair desse veículo, ela tem que reduzir ao máximo a sua superfície de contato com o solo, ou seja, o passo. Tensão de toque. Tensão de toque é a tensão elétrica, ou diferença de potencial, existente entre um membro superior e um membro inferior do indivíduo. Ou seja, a diferença de tensão entre um membro inferior e um membro superior é por onde a corrente passa, do início ao fim. Devido à circulação de corrente elétrica no objeto tocado, o qual não apresenta aterramento eficaz. Se houvesse um aterramento, ela iria pelo aterramento, porque a corrente elétrica ela prefere ir pelo local de menos resistência. O corpo tem maior resistência do que o aterramento. Por norma, o que podemos observar aqui? Aqui temos uma torre, temos uma tensão, a diferença de tensão. Quanto maior a distância, menor o choque elétrico, de acordo com esse gráfico. Aqui a tensão de passos. Por norma e nos projetos de sistema de aterramento, considera-se a pessoa afastada a 1 metro do equipamento em que está tocando com a mão. A resistência R1, resistência a 1 metro do pé da torre. R2, resistência do ponto 1 metro até o terra da subestação, resistência do corpo humano e resistência de contato. A resistência do corpo humano para a corrente alternada, CA de 50 ou 60 Hz, pele suada para tensão de toque maior que 250 volts, fica saturada em 100 ohms. Resistência de contato, cada pé em contato com o solo terá de 1 RC. A tensão de toque, como se calcula a tensão de toque? Resistência do corpo humano mais a resistência do contato dividido por 2 vezes a corrente. Que pode ser dito aqui? A tensão de toque, quanto maior a área, maior a passagem dessa corrente. A corrente vem aqui, passa por aqui. Quanto menor a área, maior dificuldade ela vai passar pelo corpo. Você aumenta a tensão de toque, a resistência diminui. Quando diminui a área, a resistência aumenta. A curva do potencial em relação a um ponto remoto na Terra durante a falta. Tensão de toque. O aterramento no pé da torre só estará adequado se, no instante do curto circuito monofásico à Terra, a tensão de toque ficar abaixo do limite de tensão para não causar fibrilação ventricular. A tensão de toque é perigosa porque o coração está no trajeto da corrente. Olha aqui. Por essa imagem podemos observar que o percurso dessa corrente ela vem, passa pelo braço, passa pelo coração e é distribuída entre os dois membros, aumentando o risco de fibrilação ventricular. Tensão de toque. Tensão de passos. A tensão de passo é o valor de tensão que pode aparecer entre 2 pontos no solo afastado de 1 metro, representando assim o passo humano. Tensão de passo. A tensão de passo é a tensão elétrica entre os 2 pés no instante da operação ou defeito, tipo curto-circuito monofásico à terra no equipamento.
Nos projetos de aterramento, considera-se a distância entre os dois pés de 1 metro. O aterramento só será bom se a tensão de passo for menor do que o limite de tensão de passo para não causar fibrilação ventricular. Aqui o cálculo da tensão de passos. Aqui, superfície equipotencial. E aqui as distâncias, quanto menor o passo, maior a resistência para que essa corrente passe para o corpo desse indivíduo. A tensão de passo é menos perigosa do que a tensão de toque. Por que ela é menos perigosa? Porque a tensão de toque, a corrente elétrica, ela passa pelo coração. Ela faz o percurso, ela faz o caminho pelo coração, a tensão de toque. A tensão de passo é menos perigosa do que a tensão de toque, pois o coração não está no percurso da corrente de choque. A corrente, mesmo indo de pé a pé, pode causar problemas, pois as veias e artérias vão da planta do pé até o coração. Sendo o sangue condutor, a corrente de choque vai da planta do pé ao coração, e daí ao outro pé, podendo causar fibrilação ventricular. As tensões geradas no solo pelo curto-circuito criam superfícies equipotenciais, essas aqui, superfícies equipotenciais, eu quero dizer o quê? Que cada linha dessa tracejada, como o fato de ser de equipotencial, tem o mesmo potencial, ou seja, a mesma tensão. A linha, essa tensão tem a mesma dessa, tem a mesma dessa, tem a mesma dessa. Quando eu vou para essa linha mais interna, essa tensão já é diferente dessa, que é diferente desta. E assim vai. Por isso que forma a diferença de potencial. E equipotencial porque tem a mesma tensão ao longo da linha. As tensões geradas no Sol pelo curto-circuito criam superfícies equipotenciais. Se a pessoa estiver com os dois pés na mesma superfície de potencial, a diferença de potencial será nula, não havendo choque elétrico. Então, se tiver com os dois, por isso que o passarinho não sofre choque elétrico. Por quê? Porque os pés dele estão na mesma superfície de potencial. Na mesma superfície de potencial. E se está na mesma superfície de potencial, a tensão vai ser zero. Não vai haver diferença de potencial e, consequentemente, não haverá passagem de corrente pelo corpo. Quanto maior a área de superfície entre os pés, maior a diferença de potencial e maior a passagem da corrente elétrica. Agravante, a corrente de choque. Contrai músculos da perna e coxa, fazendo a pessoa cair e ao tocar o solo com as mãos. A tensão se transforma em tensão de toque no solo. Assim o perigo é maior, pois o coração passa a fazer parte do trajeto da corrente. Então, recapitulando, então a tensão de toque é mais perigosa do que a tensão de passo. Por quê? Porque a tensão de toque, a corrente elétrica, ela tem um caminho pelo coração. Já a tensão de passos, não. Ela percorre outros órgãos, mas não passa pelo coração. Aqui temos mais um exemplo de tensão de passos. Temos também superfícies equipotenciais. Aqui temos a tensão de passo. A tensão de passo desse rapaz é menor do que esse bovino. Consequentemente, quem vai levar maior choque à corrente
é o bovino, porque a área de abrangência é maior, a área de contato é maior. Então, por esse motivo, a corrente elétrica ela vai ter mais liberdade, mais facilidade de caminhar, fazer o percurso pelo corpo e causar diferença de potencial. Aqui temos um cálculo, a corrente de choque é igual à tensão de passos, dividido pela resistência do corpo. Aqui podemos ver que são corpos diferentes, mas 2 vezes a resistência de contato da área. No caso do Saci, é o que vai ter, eu faço até uma brincadeira do caso do Saci, entre os 3 é o que vai ter menor tensão de passo, porque a corrente elétrica ela vai passar apenas por um pé, ou seja, de menor área, a menor área possível. Fatores determinantes da gravidade do choque elétrico. Principais fatores. Trajeto da corrente, como já vimos, né? O trajeto da corrente, se for pelo coração, que a tensão de toque ela é mais grave do que a tensão de passos. Característica da corrente, se é uma corrente contínua ou uma corrente alternada. Resistência do corpo humano, dependendo se ele estiver molhado, aqui a mulher, ela tem, de acordo com alguns estudos, a mulher ela é mais resistente do que o homem para receber o choque elétrico, de acordo com alguns estudos. Resistência do corpo humano, intensidade da corrente circulante, o tempo, envolve o tempo também. Aqui, efeitos dos choques elétricos em função do trajeto. Aqui, tensão de toque, no primeiro caso. A tabela a seguir apresenta os prováveis locais por onde poderá se dar o contato elétrico. O trajeto da corrente elétrica e a porcentagem de corrente que passa pelo coração. Aqui podemos ver que a corrente passa pela cabeça desse indivíduo, faz esse percurso, passa pelo coração e desce por uma das partes do membro inferior. Aqui já não passa pela cabeça, passa pelo braço, desce pelo coração e passa pelo outro membro, a outra perna. Aqui a corrente passa de um canto para outra. E aqui podemos ver que a tensão de passos, ela não chega dentre as 5 exemplos, dentre os 5 exemplos, pelo que a gente já estudou, o risco, a gravidade do acidente é mais perigoso para os 4 primeiros exemplos e menos perigoso para o último exemplo, devido ao percurso dessa corrente. Local de entrada A, trajeto, porcentagem da corrente. Figura A, da cabeça para o pé direito, porcentagem da corrente, 9,7. Da mão direita para o pé esquerdo, 7,9. Porque quanto maior a passagem de corrente pelo corpo, maior a gravidade desse acidente. Da mão direita para a mão esquerda, 1,8. E da cabeça para a mão esquerda, 1,8. Aqui temos um exemplo de corrente contínua, que o que é corrente contínua, como já falamos a respeito, ela percorre um único sentido. É o exemplo das baterias. E dos acumuladores de carga, baterias, capacitores, né?
É a corrente que tem um fluxo e um único sentido. Baterias, pilhas são exemplos de corrente contínua. O exemplo de corrente alternada, geradores, transformadores, são exemplos de corrente alternada, porque uma hora ela está em um sentido, outra hora ela está em outro sentido. Quando eu falo o fluxo da corrente, uma hora vai em um sentido, outra hora ela vem em outro sentido. Natureza da corrente. O corpo humano é mais sensível à corrente alternada de frequência industrial, 50 a 60 Hz, do que a corrente contínua. O limiar de sensação da corrente contínua é da ordem de 5 miliamperes, enquanto que na corrente alternada é de 1 miliampere. A corrente elétrica passa a ser perigosa para o homem a partir de 9 miliamperes, em se tratando de corrente alternada, e 45 miliamperes para a corrente contínua. Característica da corrente elétrica. A corrente contínua ocorre fibrilação se aplicada durante instante curto específico e vulnerável ao ciclo cardíaco. Corrente alternada de 20 a 100 Hz, maior risco de 60 Hz. São mais perigosas, pois é uma frequência próxima da qual a possibilidade de ocorrência de fibrilação ventricular é maior, ou seja, o coração começa a bater de forma desorganizada. Acima de 2000 Hz, pequena possibilidade de choque elétrico. No entanto, quando ocorrem, causam queimaduras, pois a corrente tende a circular pela parte externa do corpo, células mortas. Aqui temos o efeito do choque em função do tempo versus a intensidade. Intensidade da corrente alternada de 50 ou 60 Hz que percorre o corpo. Miliampere. Perturbações possíveis durante o choque? Nenhuma. A corrente de miliampere você não sofre perturbação no corpo nenhuma. Estado possível? Normal. Salvamento não tem. Resultado final? Normal. Já de 1 a 9 miliampere, sensação cada vez mais desagradável à medida que a intensidade aumenta. Contração muscular, aquela corrente que você toca no interruptor e a mão se contrai. Estado possível, normal. Desnecessário, salvamento. Resultado final, normal. Já de 9 a 20 miliamperes, sensação dolorosa, você já sente uma dor. O nervo, a mão se contrai e você sente aquela dor, né? A contração do músculo da mão. Contrações violentas, asfixia, anoxia, anoxemia, perturbações circulatórias, morte aparente. A pessoa já causa morte aparente. Salvamento, respiração artificial. Resultado final, restabelecimento. De 20 a 100 miliamperes, sensação insuportável. Contrações violentas, asfixia, anoxia, anoxemia, estado possível, morte aparente, respiração artificial, resultado final, muitas vezes não há tempo de salvar e a morte ocorre em poucos minutos. Então, de 20 a 100 miliamperes, se não tiver uma ajuda, um socorro, o indivíduo pode ir a óbito imediatamente. Acima de 100 miliamperes, asfixia imediata, ou seja, deixa de respirar, fibrilação ventricular, coração deixa de bater de forma organizada e alterações musculares como espasmos, no caso, e queimaduras. Por isso que você vê aquele indivíduo quando sofre um choque e acima de 100 miliamperes, o corpo começa a carbonizar, começa a queimar. Morte posterior ou imediata? Muito difícil, salvamento, morte.
vários amperes acima de 100 miliamperes, asfixia imediata, deixa de respirar e queimaduras graves, porque o corpo começa a entrar em ser carbonizado. Morte posterior ou imediata, praticamente impossível. Uma observação: a intensidade da corrente e o tempo de exposição são fortes determinantes. Então, muitas vezes o socorro, o indivíduo, o colaborador, sofre aquele acidente com um choque. Se tiver um socorro, uma urgência que possa resgatar e fazer os procedimentos, pode ser salvo aquela vida. Efeitos de choques elétricos em função do tempo de contato e intensidade da corrente. Aqui podemos ver a zona 1, habitualmente nenhuma reação. Aqui esse gráfico, 10.000 milissegundos em função da corrente miliampere. A zona 1, aqui a zona 1, né, podemos destacar. Nenhuma reação. A zona 2, habitualmente, nenhum efeito patofisiológico perigoso. A zona 3, habitualmente, nenhum risco de fibrilação. O coração deixa de bater de forma organizada. Fibrilação possível, probabilidade de até 50%. E a zona 5, risco de fibrilação, probabilidade superior a 50%. A relação tempo de contato versus corrente é um agravante. Segundo a norma ABNT NBR 6533, estabelecimento de segurança aos efeitos da corrente elétrica percorrendo o corpo humano, define 5 zonas de efeitos para corrente alternadas de 15 a 100 Hz, admitindo a circulação entre as extremidades do corpo em pessoas de 50 kg de peso. 50 kg de peso. Lei de Ohm. Qual é a lei de Ohm? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Resistência elétrica do corpo humano. Vamos lá. A corrente elétrica que circula pelo corpo humano depende da resistência ohmica deste, mais a resistência entre a vítima e a terra. Pele seca, entre 100 kΩ e 600 kΩ a resistência. Com a pele úmida, condição mais comum, a resistência do corpo humano pode atingir níveis baixos de até 500 ohms, ou seja, o que podemos deduzir, o que podemos chegar à seguinte conclusão: quando a pele está seca, dificulta a passagem de corrente por esse corpo. Quando a pele está úmida e molhada, facilita a passagem de corrente por esse corpo. Então, serviços elétricos são obrigatoriamente, trabalharem com partes secas e não úmidas, porque aumenta o risco de choque elétrico. Esta baixa resistência é oriunda do fato de que a corrente pode passar pela camada interna da pele, que apresenta menor resistência elétrica. Ao estar com cortes, a pele pode também oferecer baixa resistência. A resistência da parte interna do corpo, sangue, músculos e demais tecidos, se comparada à da pele, é bem baixa, com média de 300 ohms a máximo de 500 ohms. Corrente larga, valor máximo da corrente que uma pessoa pode suportar quando estiver segurando um objeto energizado e ainda ser capaz de largá-lo pela ação de músculos diretamente estimulados por esta corrente. Segundo pesquisas de Charles
Para 99,5% das pessoas chegou-se a homem 9 mA e mulher 6 mA. Nas normas, este limite é tomado em 10 mA. Espraiamento de corrente do choque elétrico. Aqui é uma corrente de contato. Devido à diferença da resistência elétrica e de seções transversais das várias regiões do corpo humano, a corrente que provoca o choque elétrico sofre, dentro de um indivíduo, uma distribuição diferenciada, um espraiamento como mostra a figura. Portanto, o efeito da corrente do choque se dá de maneira diferenciada no corpo humano. Então, este local tem um choque elétrico, uma corrente elétrica, esse outro local já tem outro. Desse modo, os efeitos térmicos são mais intensos nas regiões de alta intensidade de corrente, podendo produzir queimaduras de alto risco. Já na área de baixa intensidade de corrente, o calor produzido é pequeno, em virtude da área da região do tórax ser maior, a densidade de corrente é pequena, diminuindo os efeitos térmicos de contração e fibrilação no coração. Isso é positivo do ponto de vista da segurança humana. O espraiamento pode ser na forma de macrochoque ou microchoque. O que é o macrochoque? É o choque comum sentido pelas pessoas. Qualquer pessoa, ao encostar num local energizado ou num equipamento elétrico com defeito na sua isolação, ficará à mercê do macrochoque. Eu costumo dizer um exemplo com capacitores. O capacitor ele é recarregável e leva-se um tempo para descarregar. Aí a pessoa vai fazer uma manutenção em uma placa eletrônica e toca nesse capacitor e leva esse choque. É o chamado macrochoque. É o choque comum sentido pelas pessoas. Qualquer pessoa ao encostar no local energizado ou num equipamento elétrico com defeito na sua isolação, ficará à mercê do macrochoque. O microchoque é o choque elétrico que ocorre no interior do corpo humano, ocorre por defeito em equipamento médico hospitalar, equipamento invasivo usado para analisar, diagnosticar ou monitorar qualquer órgão humano. Por exemplo, máquinas de ressonância magnética, diagnosticar ou monitorar qualquer órgão humano, poderá produzir microchoque. Poderá ocorrer entre um condutor interno e a pele, ou entre dois condutores internos e o corpo. Muito perigoso, porque o choque é interno e não externo. Observação: se o choque elétrico for devido ao contato direto com a tensão da rede, todas as manifestações podem ocorrer. Efeitos do choque no indivíduo. O que pode acontecer? O que pode causar? Cérebro, detenção da circulação sanguínea. Músculo, paralisação do músculo, saída de um órgão ou parte dele. Ou seja, o órgão pode ficar exposto. Um feto, uma mulher grávida. Pulmões, acúmulo anormal de líquido, aumento de pressão. Coração, infarto, porque causa também a desfibrilação, então o coração pode infartar. Infarto, aumento do número de contrações e perda da capacidade de bombear o sangue. Diafragma, parada respiratória, tetanização. Rim, insuficiência renal, incontinência de urina. Embrião, feto, tetanização, aumento do número, o tétano pode queimar,
aumento do número de contrações no coração e perda de capacidade de bombear sangue e desprendimento da placenta. Então, a mulher grávida ela pode perder o feto com um choque elétrico. O choque ele pode expulsar esse feto. Vasos circulatórios, entupimento e parada cardíaca, sangue, fuga da parte líquida coagulável do sangue, bulbo, inibição dos centros respiratórios e cardíacos. Perda da coordenação motora. O choque pode prejudicar a coordenação motora da pessoa, principalmente por atrofia muscular. O músculo fica atrofiado. Ele perde a sua sensibilidade. Não é bem a sua sensibilidade, ele reduz o seu comprimento e ele perde sua força. Atrofia muscular, danos neurológicos. O choque elétrico superposto ao sinal transmissor natural do corpo provoca uma pane geral, advindo daí toda a sorte de riscos e sequelas. Sequelas diversas, com possível perda de sensibilidade e coordenação motora. Então, em um choque elétrico, nada se sabe a respeito dele, porque tem o tempo, tem o local por onde essa corrente passa, tem os danos causados, que quando não leva à morte, pode ocasionar algum dano, uma atrofia muscular, um dano neurológico, dificuldade motora de andar, né? Nada se sabe. Parada cardíaca, falta total de funcionamento do coração. Quando ele está efetivamente parado, o sangue não é mais bombeado, a pressão cai a zero e a pessoa perde os sentidos. Neste caso, as fibras musculares estão inativas, interrompendo o batimento cardíaco. Fibrilação ventricular é um fenômeno diferente da parada cardíaca, mas com consequências idênticas. Na fibrilação ventricular, as fibras musculares do coração ficam tremulando desordenadamente, havendo em consequência uma total ineficiência do bombeamento do sangue. Por isso que eu repito e volto a dizer, a fibrilação ventricular é o mau funcionamento do ritmo cardíaco do coração, dos ventrículos e dos átrios. O coração ele passa a bater de forma desorganizada. Já a parada cardíaca, como o próprio diz, o coração para. Ele não bate de forma desorganizada. É por isso, para esse caso da fibrilação ventricular, utiliza-se um equipamento hospitalar para emergência, que ele faz com que o coração retome ao seu batimento cardíaco de forma organizada. O desfibrilador. Importante. Deve-se considerar que todo choque elétrico é perigoso. Sempre lembrar disso, que todo choque elétrico é perigoso. Vai trabalhar com energia, tem que se tomar toda cautela. Os princípios básicos de como os equipamentos que devem ser utilizados, porque nunca se sabe a corrente, o que pode trazer de consequência. O choque elétrico não faz barulho, não tem cheiro, não tem cor, não se vê, ele apenas acontece. E quando acontece, ninguém sabe, né? Agora vamos falar um pouco de queimaduras devido ao choque elétrico. O calor liberado aumenta a temperatura do corpo e pode produzir os efeitos de queimadura de primeiro grau, de segundo grau e terceiro grau nos músculos. Aquecimento do sangue. Consequente dilatação
derretimento de ossos e cartilagens, queima das terminações nervosas e sensoriais da região atingida, queima das camadas adiposas ao longo da derme, tornando-as gelatinosas. Sintomas de queimadura: efeito Joule, liberação de energia térmica menos calor. O que é a energia térmica? Resistência do corpo vezes o quadrado da corrente elétrica do choque vezes o tempo do choque. Resistência elétrica do corpo humano ou resistência da parte músculo ou órgão afetado. Aqui temos um exemplo de um corpo carbonizado. A passagem dessa corrente que foi altíssima fez com que carbonizasse esse órgão. Temos mais um exemplo de carbonização, choque de alta voltagem. O choque de alta tensão queima, danifica, faz buracos na pele e nos pontos de entrada da corrente pelo corpo. A vítima morre devido a queimaduras. As sobreviventes: perda de massa muscular, perda parcial de ossos. Por isso que você vê vítimas com acidente de choque elétrico de alta tensão, quando não morre e quando não perde aquele membro, o membro reduz porque ele é carbonizado. Ele perde massa muscular e perde massa óssea. Diminuição e atrofia muscular, perda de coordenação motor e cicatrizes. O choque de baixa tensão, pouco poder térmico. Problema maior, tempo de duração. O choque de baixa tensão pode levar à morte por fibrilação ventricular, como a gente já viu, que é a fibrilação ventricular. A queimadura também é provocada de modo indireto, devido ao mau contato ou a falhas internas no aparelho elétrico, no caso de, por exemplo, aparelhos como chuveiro, ventilador, geladeiras, telefone celular, interno no aparelho elétrico. A corrente elétrica provoca aquecimentos internos, elevando a temperatura a níveis perigosos. Conforme a intensidade do choque, as queimaduras resultantes poderão ser de primeiro grau, quando atingem a camada mais superficial da pele, a epiderme, causando ferimentos leves, vermelhidão e ardor. Segundo grau, comprometendo a superfície e a camada intermediária da pele, epiderme e derme, e provocando bolhas e dor intensa. Terceiro grau, quando ocorre lesão da epiderme, derme e de tecidos profundos, músculos, nervos, vasos. A pele fica carbonizada ou esbranquiçada e existe ausência de dor. Aqui exemplos de queimaduras, de atrofia de membros, de perca de membros. Proteção contra efeitos térmicos. As pessoas, os componentes fixos de uma instalação elétrica, bem como os materiais fixos próximos, devem ser protegidos contra os efeitos prejudiciais do calor ou irradiação térmica produzidos pelos equipamentos elétricos, particularmente quanto a riscos de queimaduras, aquelas queimadura primeiro, segundo, terceiro grau, prejuízos no funcionamento seguro de componentes da instalação, combustão ou deterioração de materiais. Proteção contra queimaduras. As partes acessíveis de equipamentos elétricos situados na zona de alcance normal não devem atingir temperaturas que possam causar queimaduras em pessoas e devem atender o prescrito na NBR 14039. O que fala a NBR 14039? Temperaturas máximas das superfícies externas
dos equipamentos elétricos dispostos no interior da zona de alcance normal, tipo de superfície e temperaturas máximas. Superfícies de alavancas, volantes ou punhos de dispositivos de controles manuais. Metálicas 55. A temperatura máxima só pode chegar a 55. Não metálicas 65. Superfícies previstas para serem tocadas em serviço normal, mas não destinadas a serem mantidas à mão de forma contínua. Metálicas 70. Não metálica 80. Superfícies acessíveis, mas não destinadas a serem tocadas em serviço normal. Metálicas 80%. Não metálicas 90%. O arco elétrico, assunto bastante importante que já foi, de vez em quando você vê nas notícias de arco elétrico, trabalhadores fazendo aquelas instalações em postes e sofre o arco elétrico, o corte. Toda vez que ocorre a passagem de corrente elétrica pelo ar ou outro meio isolante, óleo, por exemplo, está ocorrendo um arco elétrico. O arco elétrico ou arco voltaico, por assim possa dizer, é uma ocorrência de curtíssima duração, menor que meio segundo, e muitos são tão rápidos que o olho humano não chega a perceber. Os arcos elétricos são extremamente quentes, próximo ao laser. Eles são a mais intensa fonte de calor na Terra. Sua temperatura pode alcançar 20.000 graus Celsius. Pessoas que estejam no raio de alguns metros de um arco podem sofrer severas queimaduras. Os arcos elétricos são eventos de múltipla energia. Forte explosão e energia acústica acompanha a intensa energia térmica. Aqui temos um exemplo de arco elétrico. O arco elétrico, a energia passa pelo ar, é conduzida pelo ar e em questões de segundo ela forma esse arco. Consequência de arcos elétricos, queimaduras e quedas. Se houver centelha ou arco, a temperatura deste é tão alta que destrói os tecidos do corpo. Todo cuidado é pouco para evitar a abertura de arco através do operador. O arco pode ser causado por fatores relacionados a equipamentos, ao ambiente ou à pessoa. Pessoas. Trabalhadores movimentam-se de forma insegura ou manejam instrumentos, ferramentas ou materiais condutores próximos de instalações energizadas. Equipamentos elétricos, falhas de partes condutoras que integram ou não os circuitos elétricos. Ambiente, contaminação por sujeira ou água. Presença de insetos ou outros animais, gatos, ratos, cobras e gambás. Por isso que falando um pouco do quadro de energias, dispositivos elétricos, eles devem ser sempre limpos e nunca deixar objeto dentro destes. Aqui temos exemplo de arco elétrico. O trabalhador aqui foi provavelmente sofreu esse acidente, consequência de arco elétrico, queimaduras e quedas. Aqui outro exemplo de arco elétrico, aqui trabalhador fazendo um conserto em uma rede de alta tensão. Aqui numa indústria. Aqui em uma usina elétrica. Energia liberada durante o arco depende corrente de curto-circuito, tempo de atuação dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes. Então, o cálculo da energia térmica, resistência vezes o quadrado da corrente vezes o tempo.
Gravidade de exposição ao arco elétrico depende da energia liberada, da distância das pessoas ao ponto de falha, do tipo de roupa que a pessoa está usando. Então, por isso que é muito importante. A energia liberada entra no cálculo da gravidade. A distância da pessoa ao ponto de falha, aquela distância que o arco fez. E o tipo de roupa. Toda vez que for trabalhar com equipamentos altíssimos de energia energizada que corram risco de arco elétrico, é obrigatório utilizar roupas que dificultem a passagem desse arco pelo corpo. Exposição ao arco elétrico. Queimaduras curável, 63%, morte das células, 96 graus Celsius, desculpe. Arco elétrico, 20.000 graus Celsius, olha aí, a temperatura não tem nada que ultrapasse a temperatura do arco elétrico. Superfície do Sol, 5.000 graus Celsius. Queima de roupas, 360 a 760. Fusão do metal, 1.000 graus Celsius. Então, não tem nada que possa ultrapassar a temperatura do grau do arco elétrico. Aqui temos roupas para trabalhar com equipamentos que produzem, que possam produzir esse arco elétrico. As mais sérias queimaduras por arco voltaico envolvem a ignição de roupa da vítima pelo calor do arco elétrico. Quanto mais tempo a roupa queimando, maior o grau de queimadura e maior a área total atingida no corpo. Afeta diretamente a gravidade da lesão, sobrevivência da vítima. Vestimenta de proteção adequada devem cobrir as áreas que possam estar expostas à ação das energias originadas do arco elétrico. Aqui estamos vendo trabalhadores da parte elétrica com um sistema de loto. Podemos observar que antes de tudo de fazer esse procedimento precisa do sistema loto, que é um bloqueio, coloca-se um bloqueio para interromper a passagem dessa corrente elétrica e o ambiente deixar, não ficar energizado e uma etiquetagem. Nessa etiquetagem tem o nome dos colaboradores e sua função, o tempo necessário para executar esse procedimento e a hora. O que determina o tipo de proteção pessoal é o cálculo da energia incidente a partir de um arco elétrico. Sim, e só recapitulando sobre a supervisão de outro profissional, trabalhador fazendo o seu trabalho aqui e também com a supervisão de outro profissional. Frequentemente, além da cobertura completa do corpo, elas devem incluir capuzes. Se uma análise de risco nos indica a necessidade de uma vestimenta de proteção contra o arco elétrico, esta deve incluir proteção para o rosto, proteção para o pescoço. Então, antes de fazer o procedimento, de fazer esse trabalho, os trabalhadores passam por uma análise de risco, uma análise preliminar de risco para detectar os riscos provenientes daquela determinada atividade. Então, eles, para trabalhar com arco elétrico, eles são necessários proteção para o rosto, proteção para o pescoço, cabelos, partes da cabeça que também possam sofrer danos se exposta a uma energia térmica muito intensa. Aqui temos exemplos de roupas, proteção para o rosto, a máscara, o capuz, tudo isso para reduzir a queimadura, evitar a queimadura do arco elétrico. Aqui trabalhador sofreu uma queimadura com arco elétrico. Aqui outro exemplo, arco elétrico em baixa tensão. Mais um exemplo de roupas,
para trabalhar com arco elétrico. Consequências: queimaduras de segundo e terceiro grau, potencialmente fatais. Ferimentos por quedas de postes, você vê muito isso. Aqui é que eu falo, NR10 junto com a NR35, trabalha em altura. O trabalhador sobe, precisa de um cinto paraquedista, dependendo do local, para fixar o ponto de ancoragem, junto com a NR10 sendo aplicada, com o capuz para se proteger de como assim, por exemplo, como eu digo, de um arco elétrico. Problemas na retina devido à emissão de radiação ultravioleta, porque o trabalhador fica exposto, aos raios solares, então, consequentemente, a radiação ultravioleta no rosto, dificultando o seu trabalho. Danos físicos devidos à onda de pressão originada pela explosão, ferimentos e queimaduras devidos à ação de partículas derretidas de metal. Aqui vamos adentrar nas medidas de proteção contra perigos resultantes de faltas por arco. Procedimento de trabalho, utilização de EPIs, equipamento de proteção individual, roupas de proteção térmica, óculos de segurança, cinto de segurança e talabartes, capacete de classe B, porque existe de classe A, classe B, porque esse capacete é um capacete especial, justamente para trabalhar com circuitos energizados para trabalhos em eletricidade, presos ao pescoço pelo prendedor denominado jugular, e botas de segurança, mais o que o segue. Utilização de um ou mais dos seguintes meios: dispositivos de abertura sob carga, chaves de aterramento resistente a curto-circuito presumido, sistema de intertravamento. É como o loto. Antes de fazer esse procedimento, utiliza o loto, que é o quê? Um bloqueio mais uma etiquetagem do procedimento que vai ser feito. Sistemas de intertravamento, fechaduras com chave não intercambiáveis, corredores operacionais tão curtos, altos e largos quanto possível, coberturas sólidas ou barreiras ao invés de coberturas ou telas, equipamentos ensaiados para resistir aos arcos internos, emprego de dispositivos limitadores de corrente, seleção de tempos de interrupção muito curtos, o que pode ser obtido através de relés instantâneos ou através de dispositivos sensíveis à pressão, luz ou calor, atuando em dispositivos de interrupção rápidos. Operação da instalação. Aqui podemos ver uma superfície equipotencial gerando um campo elétrico magnético. A exposição a campos eletromagnéticos pode causar danos, especialmente quando da execução de serviços na transmissão, distribuição de energia elétrica a elevados níveis de tensão, ou seja, principalmente na transmissão e distribuição, o que já foi falado nas aulas anteriores. A geração, transformação e distribuição e consumo. A rede elétrica de alta tensão. A transmissão dessa energia elétrica, da corrente elétrica de alta tensão, e a distribuição de energia elétrica a elevados níveis de tensão. Especial atenção para os trabalhadores expostos a essas condições e que possuam próteses metálicas, porque existe um derretimento. A prótese metálica ela vai derreter e pinos, encaixes, hastes, placas, pois a radiação aquece intensamente os elementos metálicos, podendo causar lesões.
O campo elétrico magnético, ele aquece esses dispositivos, esses pinos, esses encastes, essas hastes, placas. Outro exemplo é que na máquina de ressonância magnética não é permitido, pelo fato do campo magnético, adornos, porque ela pode puxar esse objeto, mas também pessoas que possuem tatuagens, essas tatuagens, dependendo do material, elas esquentam devido ao campo magnético que surge dentro desse equipamento, pois a radiação aquece intensamente os elementos metálicos, podendo causar lesões. Da mesma forma, trabalhadores que portam aparelhos e equipamentos eletrônicos, marca-passo, amplificador auditivo, dosadores de insulina, devem se precaver dessa exposição, pois a radiação interfere nos circuitos elétricos, podendo criar disfunção nos aparelhos. Aí aqui temos um equipamento auditivo, marca-passo. Quanto à indução elétrica, devendo a esse fenômeno, pode ocorrer passagem de corrente elétrica em um circuito desenergizado, se ele estiver próximo a outro energizado. Por isso que é muito importante, na hora que estiver fazendo um trabalho em uma rede elétrica e tenha um equipamento energizado e outro desenergizado, isolar bem o energizado para que esse não passe carga para o outro e energize o outro. Assim é fundamental que, além de desligar o circuito no qual vai trabalhar, conferir com equipamentos apropriados. Voltímetro para saber para ver se tem tensão, se a tensão está passando, ou detectores de tensão, se o circuito está mesmo sem tensão. Se não tem tensão, não tem corrente elétrica passando nesse circuito. Desse modo, teremos dois riscos relacionados às tensões induzidas por campos elétricos magnéticos. Acidente por choques elétricos em circuitos considerados desenergizados, mas sob tensão induzida. Influência de campos eletromagnéticos em equipamentos de comunicação, controle, medição, podendo gerar também acidentes pela alteração de seu funcionamento, perturbação eletromagnética. Riscos adicionais. Risco além dos elétricos, característico a cada ambiente de trabalho que possam afetar a segurança e a saúde dos que trabalham com eletricidade. Por exemplo, é um risco adicional. O trabalho em altura. Além do risco com a parte elétrica, também tem o risco de queda e tem os riscos também do ambiente, com chuva, com irradiação solar, ventos fortes. Trabalho que possa afetar a segurança e saúde dos que trabalham com eletricidade. Classificação dos riscos adicionais. Altura. Obrigatório o uso de cinto de segurança e capacete com jugular, ou seja, no trabalho em altura acima de 2 metros, é obrigatório, e risco de queda, que tem risco de queda, é obrigatório o uso do cinto do tipo paraquedista, talabarte, fixo em alguma linha de vida. Inspeção dos equipamentos antes do uso. Inspeção dos equipamentos é a análise preliminar de risco. Você inspecionar se tem algum desgaste, se tem alguma rasura, defeitos, costuras, rebites, argolas, mosquetões, molas, o trava-queda, mosquetões, trava-queda, integridade da carneira e da jugular. Ferramentas, peças e equipamentos devem ser levados para o alto apenas em bolsas especiais. Por quê? Porque uma ferramenta dessa pode ser até um lápis.
dependendo da altura dele, ele desce igual uma bala. E quem estiver, e tem outro caso, tem que demarcar, limitar a área. Se estiver fazendo esse trabalho em um poste, por exemplo, tem que sinalizar aquela área, porque aquela área, para tornar uma área de segurança, uma zona livre de acidente, é uma zona crítica. E precisa de uma bolsa especiais, não deve ser arremessadas. Aqui um exemplo desse colaborador, essa área aqui. É obrigatória a supervisão, um sobe no poste e outro fica supervisionando. Aqui, essa área é sinalizada, porque tem pessoas que passam ao redor, pode cair objetos. Esse trabalhador precisa de um cinto do tipo paraquedista, um talabarte, um mosquetão. Aqui esse mesmo caso. Aqui outros, podemos ver. Situação de risco. Alguns procedimentos de segurança importantes para evitar o risco de quedas e acidentes. Ferramentas devem ser levadas para o alto apenas em bolsas especiais, porta-ferramentas. Repito, porque existe o risco de queda de alguma ferramenta dessa e essa ferramenta cair, passar na cabeça de alguma pessoa. Peças e equipamentos devem ser içados através de baldes ou cestas por meio de carretilhas, evitando-se assim o arremesso. É proibido você pegar um objeto, uma ferramenta e arremessar para outro pegar lá em cima, não. Tem que colocar no balde, primeiramente demarcar a área para que os pedestres, as pessoas que estejam ali fazendo fluxo não passe por baixo, com risco de acidente. É proibida a utilização de escadas feitas de materiais condutores nas atividades e instalações elétricas. Porque se for uma escada de ferro, algum material que conduz a eletricidade, é choque na certa, né? Escadas com danos estruturais não podem ser utilizadas. Risco de queda. Uso de andaimes tubulares próximos à rede elétrica. Respeitar as distâncias de segurança na operação, montagem e desmontagem. Tábuas da plataforma com mínimo de espessura, travadas e que nunca ultrapassem o andaime. Ter base com sapatas. Ter guarda-corpos de 90 cm de altura em todo o perímetro, com vãos máximos de 30 cm, ou seja, daqui para cá 1,20 m. A norma diz que o guarda-corpo tem que ter 1,20 m. Ter cinturão de segurança, tipo paraquedista, para uso em altura mínima de 2 metros, acima de 2 metros, risco de queda, precisa de um cinturão do tipo paraquedista, do talabarte, e além disso, a linha de vida, ter uma linha de vida, um ponto de ancoragem tem que estar acima da cabeça, ter estais a partir de 3 metros e a cada 5 metros de altura. Aqui podemos ver alguns exemplos de escadas. Manuseio de escadas simples e de extensão. Inspeção visual antes do uso. É uma análise preliminar de risco. Primeiramente, antes de fazer esse procedimento para o trabalho, é a análise preliminar dos riscos. Observar bem os equipamentos se estão em perfeito estado de conservação. Verificação da existência de rachaduras, degraus soltos, corda desajustada, montantes descolados. Se houver irregularidades, devem ser entregues para reparo ou troca. Devem ser manuseadas sempre com luvas. Limpe sempre a sola do calçado antes de subir. A sola pode conter material condutor
impurezas, condutores colados à sola, material liso ou deslizante, óleos, ou seja, limpeza, primeiramente. Cuidado no transporte em veículos, cuidado na colocação nas gavetas ou ganchos, suportes. Na utilização, concebe-se de frente para a escada e nunca de costa, como muitos fazem, muitos colaboradores eles descem as escadas de costa e sempre de frente, fixando as duas mãos, segure firmemente os montantes, somente depois de a escada estar firmemente amarrada é que se deve iniciar o trabalho, utilize o cinto de segurança e com os pés apoiados sobre os degraus. E olha aí, a escada não está amarrada e também esse rapaz aí solto, só com um pé. Erradíssimo. Cuidado ao atravessar as vias públicas na instalação da escada, observe a distância entre o suporte e o pé da escada. Deve ser de aproximadamente 1/4 do seu comprimento, ou seja, 25%. Para subir e descer, exija um companheiro ao pé, ou seja, um supervisor ao pé da escada para segurá-la, somente dispense-o depois da escada amarrada. Se a escada estiver amarrada, não precisa de uma pessoa segurando aquela escada. Instale a escada usando o pé como apoio e verificando o travamento da extensão. Não podendo amarrar a escada fechada de prédio, manter o companheiro ao pé da mesma para segurá-lo. Por isso que a importância de, quando você vai fazer trabalho em altura e na parte elétrica, de ter um supervisor. Vai ter um que sobe e outro que vai supervisionando. Aqui algumas irregularidades. Aqui outra irregularidade. Riscos adicionais, né, inerentes da profissão. Aqui eu falo do espaço confinado. O que é um espaço confinado? Tem as seguintes características. É qualquer área não projetada para ocupação contínua, a qual tem meios limitados de entrada e saída e a ventilação. A ocupação contínua, meios limitados de entrada e saída e ventilação, e existente insuficiência para remover contaminantes perigosos, e ou deficiência, enriquecimento de oxigênio, porque o oxigênio deve estar a 21%, nem acima nem abaixo do que isso, que possam existir ou se desenvolver. Podemos citar como exemplos de ambiente confinado, dutos de ventilação, tanques em gerais, tonéis, contêineres, cisternas, minas, valas, vasos, colunas, escavações tubulares. Aqui é um exemplo de espaço confinado. Ambientes confinados, como eu já havia falado, estes ambientes podem possuir uma ou mais das seguintes características: potencial de risco na atmosfera, deficiência de oxigênio, menos de 19,5% ou excesso mais de 23%, nem pode ser menos, nem pode ser mais de 23%. Configuração interna tal que possa provocar asfixia, claustrofobia ou que dificultem a saída rápida de pessoas. Agentes contaminantes tóxicos ou inflamáveis. Em razão desses riscos, a entrada nesses locais pode ser definida como colocar qualquer parte do corpo no interior do espaço confinado. Aqui, exemplo. Quais são os riscos? Engolfamento, ser envolvido e aprisionado por líquidos ou materiais sólidos, risco de movimento inesperado em máquinas, eletrocução, exposição excessiva ao calor, ser aprisionado em uma área muito estreita, riscos físicos como quedas, escombros, quedas de ferramenta ou de equipamentos. Para estes ambientes, devem ser adotadas medidas específicas, treinamento e orientação quanto aos riscos, prevenção e procedimentos. Na utilização de produtos químicos, é obrigatório programa de proteção respiratória, de modo a qualquer trabalhador exercer as funções neste ambiente. Monitoramento permanente de substâncias, porque o trabalho se acidenta em ambiente confinado.
Um estudo que englobou 17 estados sobre acidentes fatais em espaço confinado encontrou-se em nenhum dos casos sintomas de ventilação disposto de advertência, alarme no momento da morte. A importância do treinamento. No espaço com só entra quem estiver treinado e autorizado com APT, permissão de trabalho liberada. Aqui mais exemplos de um supervisor. Aqui, assegura-se que estejam cumpridos os procedimentos para fazer seguro espaço antes da entrada no mesmo.